Você passou por crises pessoais recentemente? Situações de crise, sejam elas pessoais ou globais, podem levar alguns a questionar se Deus ainda está no controle, mas outros, quando desafiados pelas crises, decidem simplesmente seguir a Jesus. Ao enfrentar a maior crise do universo, a existência do pecado e o consequente desafio da sua soberania, Jesus não demonstrou nenhuma atitude vitimista. Pelo contrário, ele se entregou em sacrifício por aqueles que a crise mais havia afetado. E essa é justamente a missão da Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, ADRA, e dos Serviços Comunitários Adventistas, ACS. Ambas as agências são ramos humanitários da Igreja Adventista. Recentemente, elas ajudaram a suprir as necessidades de mais de 20 milhões de pessoas que foram afetadas pela Covid-19. Esse é apenas um exemplo. Em situações de crise, a ADRA providencia acesso à alimentação, água, abrigo, educação, renda e assistência médica. Serviços essenciais que acabam se tornando escassos em meio a uma crise global, como uma pandemia. É sempre rentável ajudar os outros, mesmo quando se enfrenta uma crise pessoal. Uma maneira de fazê-lo é apoiando o Ministério de Bem-Estar Social da ADRA. Mas como apoiar? Em países ou regiões do mundo onde o plano de ofertas combinadas é adotado, 20% de todos os pactos ou ofertas avulsas, coletados na igreja todos os sábados ou online, são automaticamente enviados para o Orçamento Mundial ou para o Fundo Missionário Mundial. Este fundo apoia de forma igualitária a todos os projetos missionários autorizados, instituições e agências da igreja, sendo a ADRA uma delas. Em outras regiões do mundo, a oferta de ajuda em caso de desastre e fome é coletada uma vez por ano e apoia o Ministério da ADRA. Mas se você, por exemplo, além do seu pacto, que é a sua oferta sistemática e regular, quiser doar diretamente à ADRA, você pode assinar ADRA em seu envelope de dízimos e ofertas ou acessar adra.org.br/doe/doação para contribuir. Ao devolver seu dízimo e pacto, agradeça a Deus por poder contribuir com a ADRA, refletindo o serviço desinteressado de Cristo em nome dos necessitados. Que possamos colocar nossos desejos por último e primeiro Deus. Embora seja deixado de lado por alguns leitores, principalmente por causa da sua linguagem cheia de símbolos, o livro bíblico de Daniel é considerado uma obra fascinante por teólogos em todo o mundo, sem contar que ele traz lições fundamentais para nós hoje. Essa relevância foi reforçada durante a 14ª edição do Simpósio Bíblico Teológico Sul-Americano. No evento, especialistas destacaram a importância do estudo do livro de Daniel devido às suas revelações sobre o tempo do fim e seus ensinamentos sobre como o relacionamento pessoal com Deus e a total dependência dele são decisivos para o nosso futuro aqui e na vida eterna. E você, é do tipo de leitor que pula o livro de Daniel ou aprecia estudá-lo profundamente? No nosso portal adventistas.org você encontra materiais que vão te ajudar nesse estudo. Acesse! Um abraço e tchau, tchau! Meu irmão salvou a minha vida. Graças à doação dele, eu pude me formar na faculdade, realizar meu sonho de ser mãe, ver minha filha crescer, andar de bicicleta, correr, enfim, viver. O cara tem um coração enorme. Ele já ajudou muita gente com essas doações que ele faz. Por causa dele, eu até comecei a doar também. E olha que eu tenho pavor de hospital, agulha, essas coisas. Passo maior vergonha. Mas eu continuo indo todo ano, mesmo assim. Nos últimos 7 anos, já somamos mais de 700 mil doadores e temos mais de 3 milhões de irmãos de sangue. Junte-se a essa família. Irmãos, eu não sei quem vocês são, mas onde quer que estejam, obrigado por suas doações. Eu não gosto nem de parar para pensar nesse assunto, sabe por quê? Porque quando eu penso como que Jesus era um bom orador, porque aonde Jesus estava a multidão. E a multidão chegava, e enquanto Jesus não parava de falar, a multidão não ia embora. E quando Jesus dava uma escapadinha, aonde ele estava, a multidão tratava de encontrá-lo de novo. E eles queriam ouvir. É impressionante quando você olha para os evangelhos, por exemplo, Jesus ele ficava falando ao ponto das pessoas não sentirem fome. Aí quando Jesus falava assim,
Amém. Aí o pessoal falava, nossa, tô desde de manhã aqui, passei o dia inteiro, que fome, que fome. Agora, cadê a comida? Aí chegavam os discípulos desesperados, Jesus, o povo tá morrendo de fome agora, a gente tem que arranjar comida para eles. Aí Jesus ia lá e multiplicou uma vez, multiplicou 2 vezes. Por quê? O povo ficou o dia inteiro ouvindo Jesus e não se cansavam. Então, Jesus era um excelente orador. Por que eu não gosto de pensar nisso, né? Porque às vezes a gente está pregando na igreja e dá 10 minutos de pregação, eu vejo um dormindo, outro dormindo, eu falo assim, nossa, como eu sou horrível. Enfim, Jesus foi o maior de todos, né? A gente tem que parabenizá-lo e olhar para a nossa pequenez. Mas agora, por que Jesus ele era um excelente orador? Vamos lá, algumas razões. Primeira delas, porque as palavras dele eram palavras cheias de autoridade. Ele falava daquele que ele era, daquilo que realmente vinha do coração, e as pessoas viam coerência entre palavras e o pensamento dele e quem ele era. Então, ele tinha autoridade. Agora, algumas pessoas falam assim, pastor, é que as palavras dele não eram palavras de condenação, porque a gente não pode condenar. É verdade, Jesus, ele tinha palavras de bondade, mas em mais de um momento, Jesus também olhou para as pessoas e também foi duro com as pessoas. Ele não foi mal educado, mas ele foi duro. Vamos colocar um exemplo, por exemplo, aqui um exemplo, né? Quando ele encontra com a mulher adúltera, por exemplo, né? Ele olhou para ela e falou assim, filha, ninguém te condena, nem eu te condeno. Aí todo mundo fala assim, uau, é esse o tipo de pregação que eu quero ir na igreja, eu não quero um pastor que me condene, eu não quero uma mensagem que me condene, eu quero entrar na igreja de um jeito e sair do mesmo jeito, amando o meu pecadinho, passando a mão em cima dos meus vícios. Por quê? Porque cristianismo é isso, a gente não condena nada. Ei, Jesus olhou para ela e falou assim, ninguém te condena, eu não te condeno, vai e não peques mais. Então as palavras de Jesus eram palavras de transformação. As pessoas elas chegavam próximas de Jesus de um jeito e as sinceras elas saíam de outro. O jovem rico chegou cheio de poder para Jesus. Só que Jesus na hora falou assim, olha filhão, eu te amo, mas a gente precisa ter um processo de mudança de vida. Ele deu as costas e foi embora. Então, eu não tenho que condenar ninguém, mas no meio do amor, eu preciso, de uma forma amável, cordial, bondosa, falar a verdade e falar uma mensagem de transformação de vida. Então, Jesus tinha palavras de amor, mas Jesus também tinha palavras de transformação. E vou te dizer uma coisa, ele quer mudar a tua vida, ele quer transformar a tua vida. Não dê as costas para Jesus, mas permita que as palavras dele façam sentido no seu coração. Deus é tão maravilhoso que não apenas nos deu a vida, mas também nos deixou de presente os melhores remédios para cuidar dela. Você conhece os 8 remédios naturais de Deus? Eles são conselhos dele para você cuidar da sua saúde, corpo e mente. Quer conhecer esses conselhos? Fique ligado na nossa programação. Novo Tempo. Juntos pela saúde. Olá, estou contente por ter a sua companhia mais uma vez. Você que é um cristão, estudioso da Bíblia, ou mesmo você que talvez seja de alguma outra religião, não importa. O importante é que agora nós estamos aqui juntos e eu tenho certeza que o Senhor, por sua bondade e graça, Ele seguirá falando ao nosso coração. Nosso personagem bíblico de hoje é Zaqueu, o cobrador de impostos. História conhecida, não é? Zaqueu morava em Jericó, cidade que ficava distante de Jerusalém uns 27 quilômetros, e o texto bíblico diz que Zaqueu tinha o desejo de se encontrar com Jesus. Eu vou ler Lucas capítulo 19, versos 1 a 3. Está escrito assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura.
Veja que além de desejar ver Jesus, o texto também diz que Zaqueu era rico. Essa sua situação financeira era resultado de favoritismo e oportunismo junto aos líderes romanos, que permitiam aos cobradores de impostos cobrarem mais do que era devido para embolsar parte dos valores arrecadados. Zaqueu sentiu o desejo de ver quem era Jesus, mas como o texto diz, ele teve dificuldade, pois ao redor de Jesus havia uma multidão e ele era de pequena estatura, Zaqueu era um baixinho. Então ele encontrou uma solução que o possibilitou ver Jesus, subiu numa árvore. Claro que uma atitude completamente inesperada para um homem na sua posição, mas ele queria ver Jesus. E está escrito que quando Jesus passou por aquele lugar, olhou para cima e disse assim: Zaqueu, desce depressa, pois eu quero hoje me hospedar em sua casa. E diante das palavras de Cristo, Zaqueu desceu da árvore e recebeu Jesus com alegria. Ele estava diante do Salvador do mundo e sua presença de amor foi determinante para Zaqueu tomar a decisão mais importante de sua vida. Olhando para o mestre, Zaqueu disse assim: Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, vou restituir 4 vezes mais. Oh, que linda decisão Zaqueu tomou! Sua atitude foi resultado de encontrar paz e segurança na presença de Jesus. Zaqueu compreendeu que os bens desse mundo não significam nada e que a fé em Deus, sim, leva um homem a uma nova vida, a uma mudança de comportamento. Diante da atitude de Zaqueu, Jesus fez uma linda declaração. Está escrito que Jesus disse assim: hoje houve salvação nesta casa, pois este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Um homem que era considerado um pecador, desprezado, ladrão. Todas as pessoas o viam dessa maneira. Ele se arrependeu dos seus pecados na presença de Jesus. Ele renunciou suas riquezas e recebeu de Cristo a certeza da salvação. Foi exatamente para salvar pessoas como Zaqueu que Jesus veio a este mundo. A vida transformada de Zaqueu atesta do poder de Deus que está à nossa disposição, se nós quisermos também ser salvos. A mesma alegria, paz, segurança podem habitar em nosso coração hoje quando nós recebemos Cristo e o confessamos como nosso Senhor e Salvador, e também nós declaramos os nossos pecados e renunciamos a todo mal, decidindo ter uma nova vida. Deus abençoe você nesses propósitos. Vamos orar juntos? Pai querido, louvado seja teu nome, Senhor. Eu te agradeço pelo privilégio de mais uma vez compartilhar a tua palavra nesse pequeno vídeo e te peço, assim como recebeste, perdoaste e transformaste a vida de Zaqueu, recebe-nos também, Senhor, por tua graça, em nome de Jesus. Amém. Assim pensar, foi Deus quem fez a terra e céu, foi Deus quem fez o mar. O mundo é de meu Deus, as aves não brilham, o lírio nascer do sol são obras de suas mãos. O mundo é de meu Deus, em tudo posso ver. Até na brisa sussurrar, percebo o seu poder.
salvação. As marcas do seu grande amor estão em suas mãos. Jesus Cristo mudou. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Sim, Jesus Cristo mudou. Sim, Jesus Cristo meu viver.